Vai falar sobre problemas no coração, principalmente a arritmia. A gente convida você, como sempre, a participar, mandando a sua pergunta para o @Revista da Cidade TV. E eu estou recebendo hoje o Dr. Nemer Pichara, que é cardiologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Como você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Obrigada ótimo. pela presença, até porque é um assunto muito importante, porque se tem uma coisa que as pessoas confundem muito, é a arritmia com taquicardia. Eu já queria começar com essa pergunta para começar com esse esclarecimento inicial. Pois é, Regiane. A arritmia, ela confunde muitas vezes com sintomas da ansiedade. Então é muito importante que o paciente, sempre que tem essa dúvida, precisa elucidá-la. Precisa procurar fazer um exame, precisa saber que tipo de arritmia ele tem e não negligenciar. Muitas vezes a gente fala, é um pânico, é um sintoma de ansiedade simples e não dá atenção para eventualmente uma arritmia que pode estar concomitante com aquilo, né? E realmente é muito perigoso, porque quem não está ansioso hoje em dia, né? Exatamente. Tá difícil encontrar quem não está vivendo ligado no 220 o tempo todo. E aí sente alguma coisa no coração, pode achar que tem a ver com isso, mas Legal. pode ser uma arritmia, que essa sim é uma doença, é uma condição de saúde que tem que ser cuidada. É interessante falar, Regiane, que a ansiedade ela não é só mal, é normal ter ansiedade, é normal, desde que não afete a vida da pessoa, né? Se afeta a sua vida, isso está realmente sendo uma doença, né? E muitas vezes os sintomas são bem parecidos, né? Pode dar todos aqueles sintomas de um nó na garganta ou taquicardia, batedeira, né? A pessoa sente que aquela palpitação... Sudorese tem a ver também? Sudorese, falta de ar... Tudo são sintomas muito inespecíficos que podem confundir, inclusive, com outras doenças. A ansiedade é uma delas. Tá. E o que é arritmia, então? Como é que a gente, por definição, entende a a arritmia, Regiane, arritmia? na verdade, a arritmia é um distúrbio do ritmo. A arritmia é uma doença onde o ritmo do coração, ele sai daquela cadência, né? Então a gente tem um coração batendo, né, como se fosse o tum-tum, ele sai daquele ritmo, daquela cadência normal do ritmo. Né? Existe vários tipos de arritmia, né? Então, em geral, é isso, quando você tem um distúrbio do ritmo, né? Inclusive, a gente tem até um vídeo que ilustra isso, né? Essa diferença de ritmo que o coração apresenta em algumas situações, né, doutor? Pois não, essa figura esquemática, olha só, no primeiro exemplo aí, nessa figura inicial no A, aí a gente pode ver que é um coração normal. Depois você vê arritmias que elas se dividem em grandes grupos. Às vezes as bradiarritmias, quando o coração bate mais lento, e as taquiarritmias, quando bate na última aí, nesse último, no lado direito aí da tela, vocês podem ver ele acelerado. Então isso é arritmia, tanto para mais quanto para menos. Também são consideradas arritmias. São dois grandes grupos. A gente tem o último batendo mais rápido, Exatamente, né? Que está mais perto de você. O normal, Regiane, é de E o do meio mais devagar. Entre 50 e 100 batimentos é o considerado habitual, normal, né? Tá. Claro que, eventualmente, você está correndo, essa frequência vai aumentar normalmente, né? Sim. Isso numa situação normal, entre 50 e 100 são os limites aí interessantes da normalidade. Quando fica abaixo disso, a gente chama de bradicardia. Quando está acima, taquicardias. Mas a gente consegue perceber a brad quando ele está mais lento? Também percebe? Os sintomas são muito... Porque a taquicardia, a gente parece que ele está pulando na pele, né? Muitas vezes a gente se coloca a mão aqui. Muitas vezes a taquicardia ele sente como um batimento lento e às vezes a brad como um acelerado. Isso pode existir também. É mesmo? Por isso a importância de você saber ver o pulso e fazer os exames, né? Claro, obviamente, claro. Né? O check-up é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Identificar. Agora, no caso das arritmias, é uma condição que nasce com a gente ou a gente pode adquirir ao longo da vida? Existem os dois tipos, né? A gente pode ter uma arritmia, às vezes por um distúrbio simples hidroeletrolítico, às vezes você está desidratado, por exemplo, você pode ter uma arritmia. E tem outras causas, como problemas de tireoides, problemas que a gente vê nos exames de sangue. Depois existem outros tipos de arritmias mais complexas, por exemplo, ao tipo de paciente que tem o coração que tem uma força normal e tem pacientes que têm a força do coração, que a gente chama de fração de ejeção, onde bombeia o sangue do coração para os vasos e para o corpo todo. Se essa força for baixa, ele tem aí uma fração de ejeção baixa. Então, esses grandes grupos, existem as benignas e as malignas. Então, todas são tratáveis, doutor? Todas precisam ter atenção, ser diagnosticadas e tratadas. Importante você saber o tipo de arritmia que você tem. Se você tem em casa e tem arritmia, você deve saber
de onde vem essa arritmia? Aí, por exemplo, essa figura a gente mostra o coração, que tem 4 câmeras, a parte de cima e a parte de baixo do coração, eles trabalham sincronicamente. Quando isso sai do ritmo, gera alguns exemplos de arritmia que a gente tem da parte de cima do coração, né, chamada supra de cima, ventriculares, a parte de baixo do coração. Tá. As de cima são bem comuns, as de baixo são um pouco mais graves, geralmente. E o tratamento vai variar com o tipo de arritmia que a pessoa apresenta? O tipo de arritmia e do paciente. Tem algum caso cirúrgico também? Existe casos invasivos, onde o tratamento precisa ser feito com alguns procedimentos cirúrgicos invasivos, né, que são chamadas ablações. Existem alguns tipos. Detectada a arritmia, diagnosticada a arritmia, precisa ter algum tipo de mudança no estilo de vida com relação à alimentação, atividade física? Com certeza. A atividade física é sempre bem-vinda para todo mundo, né? Existem algumas arritmias que não se deve exagerar, porém a atividade física diária, uma caminhada, por exemplo, é sempre bem-vinda em quase todas as situações. Existem exceções, claro, mas na maioria delas, sim, mudança de estilo de vida, uma busca de vida mais saudável, parar de fumar, o álcool, a bebida influencia na arritmia, alguns tipos de energéticos, alguns tipos de cafeína, por exemplo, derivados da cafeína podem estimular mais aquele paciente que tem a propensão de ter uma arritmia, de aumentar essa arritmia. Pode ser uma condição genética? Com certeza. Sim. As arritmias genéticas, elas são graves, elas precisam ser divididas em alguns grupos e precisa ser rastreada para aquele tipo que às vezes até é genético, né? Assim, da família toda tem. Então são doenças mais graves, mais raras, porém podem ser fatais. Bem mais graves, né? Agora, é verdade que as arritmias podem atingir mais as mulheres do que os homens? Verdade, Regiane. A gente tem algumas arritmias que têm o sexo feminino. É muito mais comum as taquicardias supras eventualmente ter predomínio do sexo feminino, mas a idade também influencia. Num certo grau de idade, isso pode mudar. Então, existe sim algumas arritmias, especialmente até as geneticamente modificadas, que são mais frequentes em alguns grupos, por exemplo, em homens ligadas ao sexo, né, masculino, e existem tipos mais frequentes na mulher, por exemplo. Tá. Agora, vamos entender, então, quando que acende a luzinha, no mínimo a amarela, para a gente prestar atenção nessa questão. Porque a gente, inclusive, trouxe esse assunto para cá, porque a gente viu algumas situações dentro do BBB, né, desse atual, em que aconteceram aí algumas crises, que a pessoa estava um pouco mais ansiosa e tudo mais, e teve essa sensação, essa palpitação extra do coração, né, esse momento em que a pessoa fica alerta. Peraí, tô tendo coisas físicas aqui, não é só, né, não tá tudo na minha mente, tá transferindo para o corpo. Agora, como é que a pessoa vai conseguir imaginar que ela precisa procurar uma ajuda para um possível diagnóstico de arritmia? É uma frequência de taquicardias, de situações, de repente no momento em que eu não estou estressada, no momento que eu estou calma, tranquila, de repente meu coração sai do ritmo, ou pela quantidade de vezes que isso acontece no dia. Que dicas que você daria para as pessoas procurarem? Tudo isso que você falou, tudo isso. A frequência, ela é importante. Se ela é uma arritmia frequente, recorrente, ela deve ser facilmente detectada e também tratada. Agora, a repercussão na pessoa, às vezes a arritmia a pessoa não sente nada, né? A pessoa tem arritmia, nem sabe que tem alguns tipos de arritmias, né? Não é incomum. E também a repercussão hemodinâmica, de repente tem pessoas que desmaiam, tem sintomas de baixo débito que a gente chama, que é desmaiar, ter tonturas, ficar, né, como se diz, mareados, né? Então esses sintomas, a repercussão na pessoa, até mesmo desmaios, né, com traumatismo crânioencefálico, uma coisa mais graves. Então, a repercussão na pessoa, se ela sente a taquicardia, se ela sente aquele batimento acelerado, essa é uma dica para fazer o exame. Tá. Mesmo se tiver esse fundo ou essa causa relacionada ao estresse ou à ansiedade que a pessoa estiver passando, se ela estiver sentindo esse coração... Porque eles se confundem muitas vezes. Sim, sim. Até porque se ela está tendo tanta frequência no coração assim por causa do estresse, ela precisa cuidar do estresse também, né? Que também vai ser um mal, exatamente. Né? O tratamento, muitas vezes, a própria arritmia a pessoa tem, e concomitante com o estresse, ativa mais a arritmia. Isso existe. Por quê? Durante o estresse, o pânico, por exemplo, você libera muita catecolaminas, que a gente chama adrenalina, noradrenalina, que aumentam a frequência, aumentam a pressão, e a arritmia que já estava ali, fica mais fácil dela progredir, dela ficar
por mais tempo. Pode ser um gatilho, né? Como a gente chama, né? O famoso gatilho. Tá bom. Agora, com relação a medicamentos, medicamento de uso contínuo, algumas medicações podem também ser gatilhos para o início das arritmias? Claro. Existem algumas medicações que podem piorar uma arritmia, uma genética, por exemplo. Existem medicações, inclusive para tratar também, né? Medicamentos que causam e os que tratam também. Se você tem uma arritmia, o ideal identificar que tipo que é, que isso somente com os exames, fazendo o check-up, com exames especialmente com o eletrocardiograma, que é o exame que usa-se para diagnosticar e diferenciar esse tipo, se ela é da parte de cima, se ela é de baixo, se ela provavelmente é benigna ou se ela é maligna, e aí sim o tratamento vem daquele paciente, se ele precisa ou não de remédios e assim por diante. A Vivi tem uma pergunta aqui para você. Bom dia, doutor. A aorta dilatada altera também o ritmo cardíaco? Bom dia, Vivi. Sim, a aorta dilatada, ela não altera, na verdade, assim, uma relação direta, mas quem tem a aorta aumentada, ela pode ser que ela tenha outras coisas também, como, por exemplo, pressão alta. Então, tem que ser sempre você saber que tamanho que é essa aorta dela, sabe? Precisa saber o caso com mais exatidão e contexto do clínico, mas com certeza uma aorta dilatada é um problema que pode, inclusive, estar associado à arritmia. Procure o cardiologista, sem dúvida nenhuma, né? Adri Cristina, oi, estou calma, quieta, meu coração bate diferente, acelerado, do nada. O médico disse que é normal. Aí ela tá encafifada, né? Porque afinal de contas é isso que acontece com a gente. Se a gente sente alguma coisa, a gente já fica preocupada muitas vezes, né? Então, no caso de estar calma, quieta, de repente o coração mostra que ele existe. Com certeza. Mas qual a frequência disso e qual a repercussão? Ela sente isso eventualmente, uma vez ou outra? Se for uma vez ou outra, até os exames vão ser difíceis de detectar. Existem alguns tipos de exames, estratégias que a gente faz para a gente detectar melhor essas arritmias. Mas qual a repercussão que está causando ela? Está incomodando? Ela deve investigar, sim, com certeza, saber que se é uma arritmia, primeiramente, que pode não ser, pode ser às vezes, porque nós não somos um reloginho, assim, nós não somos tão regulares. É normal se ter uma certa irregularidade. Mas, de forma geral, nós temos o ritmo mais regular, com algumas irregularidades, e isso que ela está sentindo pode ser uma arritmia, deve ser investigado. Investigado mais a fundo também, né? Sempre. Com certeza. Uma última pergunta aqui da Adriana. Meu marido teve arritmia há uns 3 anos, precisou passar por um processo com desfibrilador, aí voltou ao normal. Ficou um dia internado e fez todos os exames e não deu em nada. Ele pode voltar a ter essa condição? Pode. Ele pode voltar. Primeiro, que saber o que aconteceu, porque essa arritmia com o uso de desfibrilador, que é um dispositivo implantável que a gente usa para arritmias graves da parte de baixo do coração. Então, ele pode. Agora, as arritmias são muito erráticas, elas vêm em qualquer momento, elas podem às vezes demorar um tempão ou às vezes ser rápida, fugaz. Então elas têm esse comportamento, um dia você tem muito, no outro dia você pode não ter nada. Então não existe um padrão. Não existe se ele pode ter? Pode. Vai ter? Não sei se vai ter. Tá bom. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. Um abraço, muito bom estar aqui com vocês. Muito importante, nosso público também participando. Obrigada a quem participou também aqui com a gente dessa conversa. Dr. Nemer Pichara, cardiologista. Você faz contato através das redes sociais, @Nemer_Pichara com CH, tá bom? Obrigada, meu querido. Um abraço. Até a próxima, viu? Abraço para você também.